fazer. Tá certo? Vamos lá, então, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar aqui do ChatGPT, um pouquinho da inteligência artificial. Para quem não conhece, eu sou Renato Rosa. Minha câmera está aqui instalando aqui, por isso que a luz não está muito legal, mas não tem problema. O que importa mesmo vai ser o conteúdo que vocês vão pegar. Primeiro, a gente precisa tirar alguns pontos da frente, que são pontos importantíssimos. Eu já vi que o Eliandro não estava conseguindo e está chegando aí. Então, vejam bem, alguns pontos que são importantíssimos a gente ter a consciência na hora de utilizar a inteligência artificial. Um dos maiores problemas, e nós vamos falar aqui da inteligência artificial do ChatGPT, ou do ChatGPT, que é voltado para textos, escritas. A versão paga permite até que você faça uma leitura de um vídeo no YouTube, de um documento, de um site, mas nós não vamos falar da versão paga. Nós vamos falar da versão gratuita, aquela que qualquer um pode utilizar. E o que está acontecendo que as pessoas estão banalizando o uso do ChatGPT ou não estão identificando ali algo que muitos dos visitantes que nós temos aqui hoje são psicólogos. E os psicólogos, eles batem mais do que os outros numa seguinte questão: eu quero um texto autoral, um texto meu. Como que eu posso chegar para o ChatGPT e falar lá, fale sobre ansiedade? Esse texto não vai estar compatível com aquilo com o qual eu explico. A mesma coisa para qualquer outra profissão. Então, como que nós podemos criar uma base para que nós possamos usar o ChatGPT, mas que ele seja conduzido com base no meu conhecimento e não na base do que ele vai levantar? Ele vai multiplicar o meu conhecimento. A diferença é aí. Então, existe uma questão. Einstein já conhecia o ChatGPT antes dele ser criado, porque o Einstein falava assim: não são as respostas que mudam o mundo, são as perguntas. E o ChatGPT se baseia exatamente nisso, na pergunta. Porém, existe um formato de se fazer uma pergunta que nós chamamos de prompt, no qual nós precisamos entender uma coisa, um detalhe muito importante que eu coloquei numa planilha que eu tenho, que muitos aqui já utilizam para poder fazer conteúdo, gerar e-book, fazer página, um punhado de coisa. E ao final, para quem quiser, eu vou mostrar essa planilha em funcionamento, mas antes eu vou ensinar para vocês uma estrutura básica para vocês usarem o ChatGPT, independente de terem acesso à minha planilha ou não. As perguntas é que vão fazer com que o ChatGPT traga para você coerência. Então, o que acontece? Se você nutrir o ChatGPT com alguma informação sistematizada, ele vai trazer para você informações muito mais interessantes do que simplesmente chegar e falar assim: cria um conteúdo para eu postar nas redes sociais. Ele vai criar alguma coisa lá, se vai ser o que você quer, só Deus sabe. Provavelmente não vai estar alinhado ao que você quer. Olha só, crie uma programação, crie um texto para colocar nas redes sociais. Não tem embasamento. Ele não tem referência. Ele vai simplesmente escolher um determinado assunto e vai criar lá um texto que pode não ter nada a ver com vocês. Então, existem 5 coisas que nós precisamos criar para construir o prompt, para construir a pergunta certa no ChatGPT. Eu vou colocar aqui o bloco de notas. Eu adoro bloco de notas, alguns já sabem, né? Vou dar um share aqui no meu bloco de notas. Ó, vocês estão vendo meu bloco de notas aí? Estão vendo? É para vocês anotarem 5 coisas importantes. Que 5 coisas, deixa eu pôr melhor, importantes para usar o ChatGPT com mestria. A primeira coisa, você precisa colocar para o ChatGPT, nós precisamos colocar para ele
que ele é uma autoridade em algum assunto. Se prepara isso para ele. Ok? Então, eu vou colocar assim, ó. Considere-se, estou usando um exemplo, tá, gente? Considere-se uma autoridade em caminhadas. Estou inventando junto com vocês aqui, ao vivo, hein? Caminhadas para melhorar o desempenho e a saúde. É essa especialidade que eu quero dar a ele, essa autoridade que eu quero que ele perceba. Aí o que eu vou fazer? Eu vou para o segundo tópico. Qual que é a função dele? Crie um planejamento semanal de caminhada para que eu possa utilizar com no máximo 40 minutos de atividade. Gente, estou colocando bem nada a ver para a gente ver o resultado. Tá certo? Ou seja, eu dei uma autoridade para ele. Eu falei para ele, ó, você é o cara que faz planos de caminhada. Foi o que eu falei. Aí eu dei uma função para ele. Qual que é a função que eu dei para ele? O que eu quero dele? Cria um artigo, cria um cronograma, cria um plano de mídia, cria o que você tiver querendo que ele crie. Aí nós vamos para a informação. Eu tenho que dar para ele uma informação pertinente. Ó, informação. Eu preciso fazer caminhadas para garantir maior qualidade de vida e controlar minhas taxas de glicose e de triglicérides. Acho que é assim que escreve. Então, eu dei informação para ele. Renato, mas eu estou fazendo um texto para o blog. Ok. O que você quer nesse texto do blog? Você passa a informação para ele, você tem que doar essa informação para ele. Aí você vai para o quarto item. Qual que é o quarto item? Qual que é a sua meta? A meta é construir um plano flexível e adequado à aplicação semanal, considerando somente de segunda a sexta. Pronto, essa é a meta que eu coloquei para ele. Eu poderia falar no estado com relação à criação do blog, definir qual a estrutura que eu quero para o blog. A sua meta é desenvolver a introdução, os tópicos tais, tais, tais e tais, e concluir dessa forma. Aí eu vou para a quinta informação. Qual a estrutura? Crie uma tabela com todas as informações diárias. Será que isso aqui é o suficiente? Será que deu certo? Essa estrutura, ó, autoridade 1. Você gera para ele qual é a autoridade que você quer que ele interprete. Depois, qual a função que ele precisa interpretar. Depois você vai colocar as informações que são pertinentes para ajudá-lo a criar uma referência. Depois você dá uma meta para ele. O que você quer? Especificamente. O que você quer? E depois, como que você quer que ele construa isso para isso? Qual a estrutura? Eu quero um texto, eu quero uma tabela, eu quero uma lista, eu quero um checklist, seja o que for. Vamos ver no que vai dar? Vou abrir aqui meu chat GPT, vou mostrar para vocês qual o link que eu uso, tá? Esse é o link oficial. Ó, vou passar aqui para o 3.5, que é o que você vai receber aí. Ó, vou compartilhar a tela. Compartilha a tela, eu já vejo as perguntas, tá? Tô aqui, ó, chat GPT. Vou colocar aqui assim, ó, tirar aqui o link para mandar para vocês no chat. Copiem esse aí. Não
para o chat GPT. É esse o link, tá, galera? Não entre em outro. Se você for instalar no celular, tome cuidado também, veja o símbolo do chat GPT para vocês não se confundirem. Tá certo? Perfeito. Eu não escrevi aqui, ó, vou mostrar para vocês de novo, ó. Eu não escrevi aqui o documento, ó, as 5 coisas mais importantes. Vou tirar aqui essas 5 coisas: autoridade, função, informação, meta e estrutura. Eu vou copiar do jeito que está. Não vou nem tirar os títulos. Copiei aqui e vou dar stop share aqui e vou lá para o meu chat GPT. Tá aqui, ó. Opa, acho que eu fiz besteira. Deixa eu voltar aqui que eu fiz besteira. Pronto. Tá aqui, ó. Seu chat GPT vai estar assim. Deixa eu acabar de carregar aqui, ó. Perfeito. Eu vou vir aqui, gente, ó. Botão da direita, colar e vou disparar. E aí eu vou ver o que vai acontecer. Vamos ver. O que ele vai fazer? Ó, plano semanal de caminhadas para melhorar o desempenho e a saúde. Deixa eu aumentar a letra. Segunda-feira, 40 minutos, ritmo moderado. Começa a semana com uma caminhada firme para ativar o metabolismo. Na terça, 30 minutos. Faça uma caminhada mais tranquila para permitir a recuperação. Olha só, caminhada, tá, gente? Que eu estou colocando, ó. Mantenha o ritmo constante. Quinta-feira, realiza atividade. Finalize. Olha o sábado e domingo. Descanso ativo. Considere atividades leves, como alongamento. Ó, sugeriu. Falei de caminhada, ele já sugeriu aqui para mim. Agora, olha só isso aqui. Dicas e observações. Mantenha-se hidratado, use calçado confortável, ajuste a intensidade, ouça o seu corpo. Lembre-se de que esse plano é uma base. Ou seja, perceberam como é que ele construiu para mim algo mais lógico do que simplesmente falar assim, cria um plano de caminhada para mim? Está muito mais dentro do que eu falei. Eu não falei que tinha um limite de 40 minutos? Ele obedeceu, não obedeceu? Vamos montar outra estrutura nesse sentido aqui? Para a gente ver? Vamos montar outra estrutura aqui, ó. E lembrando, eu vou olhar o chat depois. Ó, vou limpar aqui o meu documento, ó. Função. Esse aqui todo mundo vai gostar. Quer dizer, quem mexe com redes sociais vai gostar desse aqui. Vou montar aqui, ó. Autoridade. Você é meu. Pode colocar o texto do jeito que você pensar, tá? Você é meu gerente de redes sociais. Meu social media. Qual que é a sua função? Crie um calendário de um mês para atender às minhas publicações no Instagram. Informação. Os assuntos que devem ser tratados são... Aí eu vou falar com ela, a informação que eu quero. Como começar um negócio online. Como fazer lives no Instagram. Como estruturar um negócio, vai colocar o que você quiser, um negócio digital. Vou dar só essas 3 bases. A meta, qual que é? Construa um calendário de publicações completo para uso no Instagram. Essa é a meta, tá? Estrutura, crie em formato de tabela. Ponto. Vamos ver o que vai dar? Vamos ver o que vai dar? Vou dar o stop share aqui. Vamos lá para o chat GPT. De novo. Vou abrir um novo aqui para a gente poder zerar as informações. E eu vou explicar sobre esse abrir um novo. Vou vir aqui, ó, vou colar e vou disparar e vou ver o que vai acontecer. Olha aí, gente. Tá montando. Tá aqui, ó. Claro, vamos lá. 1º de agosto, introdução ao mês, as dicas. Introdução ao mês de dicas, imagem e contexto. 3 de agosto, dica 1, iniciando negócio online. Vídeo curto, dica em destaque. Post inspirador sobre o empreendedorismo. Ou seja, ele criou uma estrutura de postagem
para todo o mês de agosto. Todo o mês de agosto. Está aqui, ó, tá? Aí o que acontece é o seguinte: um segredo enorme para uso do ChatGPT, que vai agora, assim, de prêmio para vocês. Qual a melhor forma de interagir com o ChatGPT? Colocando ele do seu lado, servindo uma água, uma cerveja, um cafezinho com ele, para ele, e batendo um papo. Quer ver a prova disso? Vamos prosear com o ChatGPT em cima do que ele construiu para a gente? Olha o que eu vou fazer com ele aqui agora. Ó, presta atenção. Ele criou para mim aqui estrutura, tá certo? Ó, estrutura está toda montada. Tá tudo aqui, ó. Aí eu vou falar com ele assim, ó. Baseado na programação acima, adoro essa palavra, essa expressão, baseado em o que você construiu, isso ajuda. Eu estou conversando com ele, tá? Sugira mensagens prontas para eu postar conforme o calendário. Vamos ver o que dá? Estou mandando para ele lá, ó. Olha aí. Olha aí, gente. Ele está sugerindo. Ó, tudo isso aqui são dicas do que eu posso fazer. Ó. Olha aqui, eu vou ler a primeira, ó. Bem-vindo ao nosso mês de dicas incríveis para empreendedores digitais. Durante as próximas semanas, vamos explorar sobre como começar a crescer e ter sucesso em um negócio online. Não foi um dos assuntos que eu pedi para ele? Fiquem ligados para muitas inspirações e conhecimento. Hashtag negócio online, hashtag empreendedorismo digital. Agora, olha isso aqui, gente. Presta atenção, ó. Olha a intimidade. Muito bom. Gostei disso. Agora, faça o seguinte. Sugira imagens que eu possa usar para cada post deste. E deixa ele mandar ver. Ó, ele fez o mês inteiro. Vamos lá, 1º de agosto, introdução ao mês e dica. Uma imagem com fundo inspirador e a logo da sua marca, juntamente com elementos que remetam aos conceitos como crescimento, conhecimento e empreendedorismo. Ele está fazendo para mim, ó. Montou tudo aqui. Legal. Resolvi dar um presente para os meus seguidores. Prestem atenção, gente. Reúna todas as informações e crie um e-book com 2.000 palavras. E mandei ver. Vamos ver? Guia essencial para empreendedores digitais. Introdução, capítulo 1, capítulo 2. Vocês estão entendendo que eu estou conversando com ele? Vocês estão entendendo a maravilha do processo? Eu estou conversando com ele com base naquilo que eu alimentei. Eu primeiro alimentei, ó, autoridade, função, né? São os pontos, ó. Informação, meta e estrutura. Essa é a base que eu levei para a planilha que eu construí. Eu vou mostrar a planilha para vocês entenderem. Porém, a planilha tem mais coisa, claro. Mas a base está justamente nisso. O segredo é esse. O segredo é esse. A diferença é que a planilha já prepara uma estrutura muito maior. E é onde que eu trago o ponto de maior valor dela, é quando ela trabalha as diretivas de conhecimento do seu conteúdo. Aí entra um processo diferente. Vocês podem continuar conversando com o ChatGPT, não há limite de interação, tá? E tudo que você questionar, ó, vou mostrar aqui um questionamento. Olha que interessante isso aqui, ó. Ele fez aqui o e-book, blá, 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 acabou aqui, tudo bonitinho, né? Aí eu virei e falei assim, eu acho que as pessoas não vão entender muito bem isso aqui. Então, eu quero o seguinte, ó, reescreva este e-book dando exemplo prático em cada capítulo.
Ó, vamos ver o que ele vai fazer. Introdução, tá. Vamos ver aqui. Como criar um... Ó, no início do seu negócio, você definiria uma ideia sólida, como criar um blog. Aí, olha aí, Ingrid, um blog de culinária. Identificaria seu público-alvo, amantes da culinária e aspirantes a cozinheiro. E criaria um plano detalhado, incluindo a frequência de postagens e os tópicos de abordados. Tá aí, ó. Ele criou um exemplo em cima do e-book que eu estava fazendo, porque não estava do jeito que eu queria. Agora, vocês concordam comigo que do jeito que eu fiz, eu dei direcionamento para ele, mas não tem conteúdo meu ali? É 100% gerado por ele, vocês perceberam isso? Aqui está o ponto de diferenciação que eu tenho batido muito, é a bandeira que eu tenho levantado. Você precisa criar o seu selo de autenticidade na hora que você criar o seu conteúdo utilizando o chat GPT. Ele tem que ser o seu auxiliar e não o promotor do seu texto. Por que isso, gente? Por causa da autenticidade. Autenticidade. Eu vou abrir aqui a planilha para vocês verem uma aplicação. Deixa eu ver aqui. Aula. VGT. Ok. Está aberto aqui, eu vou ter que limpar? Deixa eu ver, eu acho que vou ter que limpar, que eu sempre vivo usando. Eu fiz um documento aqui para ajudar, mas eu vou limpar aqui primeiro antes de passar para vocês e depois eu vou para as dúvidas para vocês entenderem. Eu vou utilizar uma única estrutura. Eu não vou mostrar para vocês, eu não vou explicar para vocês o funcionamento da planilha. Mas qual que é a ideia dessa planilha? Ela conjugar uma série de informações suas para que a gente possa utilizar o chat GPT gerando um texto que você leia e fala, parece que foi eu que escrevi. Isso é autenticidade. Isso é ter autoridade sobre o seu projeto. Então, eu vou abrir aqui meu Drive de um trabalho que eu estou fazendo com um parceiro chamado Ivan Maia. Recentes. Recentes. Recentes, cadê vocês? Estão aqui. Eu vou pegar um dos materiais do Ivan. Coleção do guia. Vou pegar aqui esse artigo mesmo. Ó. Esse é um texto do Ivan. Ele criou o texto. Esse é o seu texto. Então, qual que é a minha sugestão? Você quer escrever sobre um blog, mas quer a ajuda do chat GPT? O que você vai fazer? Define o tema do que você quer falar, da sua especialidade. A Cecília, por exemplo. A Cecília, ela fala para o público, vamos ver se eu vou tentar acertar, LGBTQAI+. LGBTQIA+. Acertei. Então, esse é o público que a Cecília quer conversar. Então, o que ela faz? Ela vai pegar e vai criar um tema para ela escrever o texto dela, sem se preocupar muito com o formato, mas expondo o conhecimento dela. Então, os problemas nas famílias de quem tem um ente que é gay. Não é gay que fala mais, né? LGBT e tal. As expressões aí dentro do que deve ser dito. Então, o que ela vai fazer lá? Que há um grande desafio, uma distância entre a família e aquele jovem, porque ele está se descobrindo, a família às vezes não aceita, e isso vira um drama. Ela vai contando quais são os caminhos para que isso seja resolvido. É importante a família fazer terapia, ele também ou ela fazer terapia, para que possam identificar pontos em comum. Ou seja, ela construiu o que ela considera um texto adequado. Está aqui, ó. É isso aqui, ó. O Ivan tem um texto dele, tá certo? Tá aqui, ó. Qual que é o texto dele? Esse texto aqui é um texto sobre removendo obstáculo para o sucesso nas 7 áreas da vida. Esse é o contexto que ele está trazendo. Aí eu vou voltar para a planilha. Eu vou usar esse contexto aí. O que eu faço aqui na planilha? Ó, eu vou preencher só o necessário. A primeira coisa que eu faço
é criar uma promessa. Olha só, a promessa tem que ter sentido com o texto que eu estou criando. A promessa da Cecília é instruir familiares e público LGBTQIA+, sobre como se aproximarem. Esse é o tema do texto que ela escreveu. Aqui é removendo obstáculos para o sucesso da vida. Então, qual que é a promessa que eu tenho? Siga estes passos para eliminar os obstáculos que você pode estar passando e que possam estar atrapalhando a sua vida. Não fiz um estudo aprofundado, eu só peguei aqui para a gente modelar. Aí a planilha te leva para uma situação onde você define um formato de escrita, mais uma metodologia. Ó. Primeira promessa, depois o que eu quero, mas dentro de um formato de escrita. Nós usamos dois na planilha. Um é o AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, e o outro é o PAS, problema, agitação do problema e solução. Mônica já me falou ali que já está com a planilha, já acessou a planilha. Fica tranquila, Mônica, que cada item desse é explicado em áudio e vídeo, de 2, 3 minutos. Então, por exemplo, você vai precisar dominar o AIDA. Não preocupa, eu ensino o AIDA para poder você preencher a planilha, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou preencher o AIDA aqui. Sei nem o que é isso. O que é o AIDA? Boa pergunta. O que é o AIDA? Não sei nem o que é isso, né? Tudo bem, eu vou explicar para vocês aqui o que é. Eu não sei o que é o AIDA. Vamos lá, fica tranquila que eu vou explicar agora. O AIDA é um formato de escrita, é uma técnica de escrita que envolve 4 parâmetros. A, I, D, A, que são o acróstico de atenção, você precisa chamar a atenção da pessoa. Aí depois você cria o interesse dela. Do interesse você gera o desejo nela. E, por fim, o último A, que é a ação que ela deve tomar. Ler o artigo, clicar no link, baixar o e-book, seja o que for, é a ação. Olha, vamos para o teste, vamos para o exemplo que vai ficar mais fácil. Lembrando, ó, a minha tendência é removendo obstáculos para o sucesso nas 7 áreas da vida. Então, eu vou chamar a atenção das pessoas. Você sabia que há 7 áreas da vida que precisam estar equilibradas para você ter sucesso? Ó, geralmente a atenção é feita com uma pergunta. Faça uma pergunta inteligente para ajudar as pessoas a se interessarem por isso. Você sabia que há 7 áreas da vida que precisam estar equilibradas para você ter sucesso? Opa, vou gerar o interesse. E o pior, muitas pessoas com bons resultados na vida poderiam ter resultados ainda melhores se estes obstáculos não as impedissem de explorar melhor os seus conhecimentos e ações. Pronto. Você vai criar, ó, interesse. Agora, o desejo. Você gostaria de entender como proceder para desbloquear seus problemas e encontrar, de fato, o equilíbrio nas 7 áreas da sua vida? Vocês podem criar textos maiores, tá? Eu estou fazendo bem objetivo aqui. Eu vou colocar uma ação bem simples, ó. Então, leia este artigo e coloque o checklist contido nele em ação imediatamente. Entendeu? Isso é o AIDA. Aqui poderia ser assim, ó. Clica no link e fala comigo no WhatsApp. Clica no link e acesse o artigo. Clica no link e faz o download. Clica no link e se cadastra. Então, o CTA, né? A chamada para ação é o último A, tá certo? Vamos embora lá para a mágica?
Vamos embora para mais, para quem está ansioso aí, pode ficar tranquilo que a gente já está quase acabando, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou trabalhar uma das fases do projeto, a diretiva. E aqui na diretiva, eu preciso trazer o contexto. O que é o contexto? O contexto é o texto oficial, aquele que a gente simulou da Cecília. O que ela escreveu. Aqui está um artigo muito bem escrito. Não se preocupe com isso. Não se preocupe nem mesmo com essa coisa de deixar o parágrafo bonito. Escreva o seu texto de uma página, copie ele e leve para dentro da planilha. Ó, vou chegar aqui e vou colocar na planilha, ó, Ctrl V. Ctrl V. Tá aqui, ó. Gerei o contexto para dentro da planilha. Tá certo? Agora, olha isso aqui, gente. Eu vou pedir para ele criar para mim o que a gente chama de prompt. O que a planilha vai fazer? Ela vai pegar a promessa, vai pegar o que você escreveu no AIDA, vai juntar com um documento que você inseriu com o seu texto, e agora sim ele vai criar um contexto dentro do que você escreveu, e não do que ele quiser. Ou seja, a partir desse momento, o ChatGPT vai pegar cada um daqueles links que eu vou levar, vou mostrar para vocês agora, e vai construir um texto muito próximo do meu texto. Com base nele é que eu vou fazer toda a minha estruturação. Agora, prestem atenção nisso aqui. Eu vou chamar o ChatGPT de novo aqui. Vou criar um novo. Perfeito. Ó, zeradinho, tá aqui. E eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó, não preciso mais disso aqui, não preciso do Google. Agora é só a planilha e o ChatGPT. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, contexto inicial. Eu simplesmente vou dar um clique aqui, copiar, levar para o ChatGPT e colar, ó, e aguardar. O que ele vai fazer para mim? Pegar todo o meu documento, com base nas informações oferecidas, fornecidas, os maiores potenciais das ideias são, isso aqui, ele está trazendo lá do guia que eu copiei, lá do meu documento. Abordagem abrangente, autoconhecimento e transformação pessoal, conselhos práticos e ferramenta, autor com credibilidade. Só dele ler o meu material. Está aqui, mas não para aqui não. Eu venho para cá, saio do contexto inicial e falo com ele assim, ó, contexto preparatório. Copio, levo para o ChatGPT e colo. E envio. E deixo ele trabalhar. Ó, qual é o contexto? Vou destacar as informações relevantes e cruzar os dados para criar diferentes estruturas de negócio com base no texto fornecido. Eu forneci um texto para ele, ele está falando aqui, ó, você pode criar uma consultoria, você pode fazer um workshop, você pode criar uma plataforma de conteúdo online sobre esse assunto, você pode criar um aplicativo de autodesenvolvimento, um treinamento corporativo, um clube de livro de desenvolvimento pessoal, um programa de coaching online, palestras motivacionais, plataforma de aprendizado online, terapia holística e bem-estar. Perceberam o que ele fez? Ele pegou um texto, a minha promessa, a minha estrutura de técnica de escrita AIDA, e com base nas perguntas que eu formulei aqui para unir tudo isso, ele está construindo esse contexto. Mas calma, tem o ponto 3 aqui, ó, contexto das vantagens. Eu vou copiar e vou colar para ele. E vou mandar ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vantagens do processo aplicado pelo guia. Autoconhecimento, equilíbrio nas 7 áreas, superar obstáculos, melhorar relacionamento, etc, etc. Só de você pegar, olha só, vamos supor que você é o responsável pelo conteúdo de alguém. O Eliandro, por exemplo, o Eliandro é o gestor de negócios digitais da própria esposa. Então, ele virou para ela e falou assim, meu bem, cria um artigo para mim de uma página
falando sobre um dos principais problemas que você encontra na clínica. Leandro, eu não tenho tempo para isso, meu querido. Não tem problema, meu amor. Grave, então, que eu digito depois. Ela gravou ali 10 minutos, vão dar um contexto de texto muito grande. Ok. Qual que é a promessa que existe por trás desse material? Ah, se a pessoa escutar esse áudio e ler esse texto, ela vai ter uma consciência maior sobre tal assunto. Ele vai pegar essa ideia, desenvolver o AIDA. Qual a atenção, interesse, desejo, ação em cima disso? Vai colar o texto e colocar ali. Isso que vocês estão vendo vai acontecer com ele também. Só com as vantagens, ó, são 9. Eu consigo trabalhar 9 dias de postagens. Concordam comigo? Eu posso falar um dia de autoconhecimento, outro dia eu posso falar das 7 áreas, outro dia eu posso falar de obstáculos, outro dia tomada de decisão. E tem mais, ó. Ele destaca as vantagens do próprio texto. Tá aqui, ó. Mas vamos lá, não é só isso não. Vamos aqui para o quarto contexto. O contexto do conteudista. Olha isso aqui, gente. Colei, disparei. Vamos lá. 10 produtos baseados na informação fornecida do texto. Curso online de desbloqueio pessoal nas 7 áreas da vida. Ele vai sugerir, com base no seu texto, produtos específicos. Pedro, me dá aí teu celular rápido, eu procurando aqui, porque eu preciso fazer uma ligação e não posso sair daqui dessa aula. Gente, Cadê? Pedro vai ser assassinado. Corre, Pedro! Passa o celular para a moça. Já dei o mute aqui, fiquem tranquilos, tá? Ó, ou seja, ele trouxe aqui para mim uma série de possibilidades, clube de desenvolvimento pessoal. Vamos para o quinto contexto. Contexto descritivo. Gente, olha o que vai acontecer aqui, ó. Colei. Vocês estão vendo que eu preenchi uma vez e o resto é só copiar, colar. Copiar, colar. Copiar, colar. Estão vendo isso? Ó. Mandei aqui para ele. Deixa eu tirar aqui que vai mais rápido. Gente, isso aqui, olha isso aqui, gente. Certamente aqui estrutura descritiva dos benefícios de alguns produtos mencionados. Qual o benefício de criar um curso para desbloquear nas 7 áreas da vida? Acesso à estratégia prática, orientação de especialista, desenvolvimento de habilidade, progresso tangível, flexibilidade de aprendizado online. Ele está me dando aqui os contextos para eu começar a raciocinar algo que eu possa criar. Mas vamos lá. 6. Contexto público. Botão da direita, copiei, colei. Sabe o que nós estamos fazendo com isso, gente? Sabe o que está acontecendo aqui? Nós estamos educando o chat GPT no meu conhecimento. Todas as perguntas misturam promessa, modo de escrita e o contexto que eu dei, que foi o texto do Ivan, que poderia ser um texto seu. Olha o que ele fez aqui para mim. Quem pode ser direcionado para aquele texto que eu escrevi? Profissionais em busca de crescimento de carreira, indivíduos que lidam com relações tóxicas, jovens adultos em transição de vida. Olha a quantidade de pessoas que você pode testar se aquilo ali é adequado ou não. Pessoas que desejam alcançar metas de vida mais ambiciosas. Está aqui. Mas vamos lá, tem mais um contexto. O último contexto é o contexto das perdas. Eu copio e levo para ele. Muito bem, levei para ele aqui. Vamos ver? Ó, ele está criando um contexto de perda. Você já se sentiu preso em uma jornada rumo ao sucesso e à felicidade? Às vezes os obstáculos que enfrentamos podem parecer insuperáveis, com barreiras invisíveis que nos impedem de alcançar. Ele escreveu de um outro jeito o que eu coloquei no AIDA. Ou seja, eu estou usando essa estrutura para gerar inteligência para o chat GPT, para ele me servir de uma forma que o Leandro vai pegar o texto, vai passar para a esposa, ele vai falar, ela vai virar e falar assim, Eliandro, não sabia que você me conhecia tanto. Até as expressões são a mesma. Ingrid passou por isso. A Ingrid passou por isso. Ela usa a planilha para várias opções do negócio dela, e uma das opções que ela utiliza é para prestar serviço para outras pessoas.
até serviço em outra língua, ela já pegou. Não é isso, Ingrid? Até em outra língua. Já testei algumas coisas em outra língua. É surreal essa planilha. Eu fiz um teste com essa planilha. Eu criei acho que 10 conteúdos sobre culinária brasileira. E não mudei nada do texto, só verifiquei na internet. Gente, pelo amor de Deus, verifiquem se essa informação é verdadeira, porque Sim. sair jogando por aí, tudo que o GPT fala é Gerou? Não faz sentido. como eu tenho conhecimento de causa da minha área de patrimônio. Foi o que eu fiz, eu montei, vi que estava correto, fiz um vídeo no YouTube só com minha voz. E peguei umas imagens, coloquei lá e coloquei num grupo de 5.000 pessoas da gastronomia. Gente, surreal, surreal. Ninguém falou, isso foi um robô que falou. Por quê? Você deu a sua autoridade. Não é só você pegar a planilha, jogar ali a informação e não adaptar do seu conhecimento, mas você precisa Exatamente. conhecer Exato. aquele conteúdo que Exato. eu vejo por aí, só para não atrapalhar você, Renato. Eu já Perfeito. vi muita gente usar o chat GPT, jogar qualquer coisa e colocar na internet, e realmente você percebe que foi um robô. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Quando eu concebi a planilha, foi pelo seguinte: eu fiz um encontro com empresários e nós usamos o chat GPT no processo que a gente definiu. Aí o cara virou para mim e falou assim, Renato, eu nunca vi ninguém usando a planilha, o chat GPT dessa forma. Você podia ensinar para a gente como que você cria essas... Gente, às vezes eu faço perguntas para o chat GPT que são 2 páginas de um documento. A minha pergunta são 2 páginas. Sabe para quê? Para ele não usar as referências que ele quer usar. Tem que ser as referências que eu quero usar. E eu quem dou as referências, né? Mas eu vou mostrar um negócio para vocês aqui que vai chamar ainda mais atenção. Olha aqui, ó. A planilha gera esse contexto, né? Mas a gente tem algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, você pode pedir para ele criar várias coisas sem preocupar em como que você vai montar essa pergunta. Olha aqui, ó. Artigo para blog, artigo para coluna, chamada para grupo, conteúdo com checklist, e-book, e-mail. Então, olha só, vou pegar aqui, ó, selecionei o e-mail na base da técnica AIDA, vou copiar, vou levar para o chat GPT, e vou colar. Eu pedi para ele fazer o quê? O e-mail, não foi? Descubra o segredo para eliminar obstáculos e alcançar equilíbrio nas 7 áreas da vida. Texto do e-mail. Olá, fulano. Que bom que estamos conectados. Hoje tem um... Perceberam a conversa? Conversa de e-mail, né? Deixa ele trabalhando aí. Vamos pegar um outro contexto. Eu não quero um e-mail, eu quero que ele crie para mim um roteiro de vídeo no YouTube. Ó, selecionei aqui, copiei, mandei para a planilha, para o chat GPT e disparei. Vamos ver o que aconteceu? Roteiro de vídeo, descobrindo o equilíbrio nas 7 áreas. Introdução de 0 a 40 segundos. Olha isso aqui, gente. Sorria. Olha isso aqui. Sorria. Olá, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês hoje para compartilhar algo especial. Algo que normalmente não costumo revelar a todos. Aponte para a tela. Gente, olha isso. Olha isso. Está aqui todo o roteiro, todo sistematizado, para poder você fazer um vídeo de 10 minutos no YouTube. Mas vamos lá, vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Eu vou pedir para ele fazer para mim... vou pedir aqui, ó, um checklist. Vou pedir para ele criar um checklist com base no que ele levou lá para dentro, que a gente inseriu. Disparei. Olha lá, vamos ver. Opa, perdão. Vamos ver aqui, ó. Cria um checklist. Vamos lá. Checklist dinâmico. Descobrindo o equilíbrio nas 7 áreas da vida.
Identificação dos obstáculos. Responda. Quais os obstáculos estão dificultando sua jornada? Liste saúde e família. Vantagem. Ou seja, ele está montando aqui uma estrutura que eu posso usar para aplicar numa aula prática. Olha isso, que loucura. Agende ações diárias alinhadas com a sua meta. Exemplo prático, saúde. Sua saúde física não está no seu melhor. Com checklist, você planeja hábitos saudáveis para superar esse obstáculo. Entenderam do que se trata a planilha? Mas antes disso, entenderam como proceder com o ChatGPT? Lembrando, gere uma autoridade, crie uma função para ele. Lembre-se, ele pode ser qualquer coisa. Crie uma função para ele. Você vai ser tal profissional. Gera uma informação, crie uma meta e fale em qual formato, qual estrutura que você quer isso. Para quem está usando a planilha, não precisa de preocupar com essa estrutura, porque já está aqui dentro. Por exemplo, nós temos aqui o que a gente chama de rota. O que é a rota? Eu quero construir um e-book. Beleza. Eu venho aqui e falo assim, com base no documento que eu tenho, eu quero criar a base do e-book. Está pronto. É só você selecionar lá e mandar ele fazer. E-book revela, desbloqueie seu sucesso equilibrando as 7 áreas de acesso agora na minha bio. Pronto, essa foi a base. Aí eu venho aqui e falo com ele assim, agora eu quero que você defina qual imagem seria adequada para simbolizá-lo. Venho aqui, mando ele analisar. Imagem quebra-cabeça, fotografia de uma pessoa bem-sucedida, ilustração com obstáculo. Vai me dar uma série de imagens que eu posso utilizar nesse e-book. Vou dar mais um passo aqui. Eu vou virar para ele e falar assim, o texto. Inclusive, o pessoal que está usando aí, eu vou criar uma estrutura maior para e-book, que aqui ele vai fazer um texto muito pequenininho. Mas está tudo bem. Olha lá, está escrevendo um e-book, gente. Agora, esse e-book, qual que é a diferença dele? Esse e-book ele está escrevendo com base no artigo que eu levei, com base na promessa que eu fiz e com base no AIDA que eu construí. Vou dar mais um passo aqui para vocês verem. Além do texto, eu quero exemplos. É claro que o que vocês estão vendo aqui é uma estrutura que eu crio aqui. Quando eu vou fazer um e-book para mim ou para alguém, eu venho e faço nesse padrão aqui, tá? Ele está criando aqui historinhas para mim, Paula é uma profissional multitarefa que está sempre ocupada, mas percebe que sua saúde está se deteriorando. Paula decide agir imediatamente. Ela utiliza o checklist para identificar os obstáculos que estão afetando a sua saúde. A partir daí, gente, é analisar o texto e ver o quanto ele está congruente com sua ideia real. Se precisar, faz os pequenos ajustes. Eu falo que esse processo que eu criei nessa planilha não é para te entregar o texto pronto. Por isso que a Ingrid falou. Ele te entrega o texto de 70% a 80% pronto. Você precisa fazer só o refinamento e colocar a sua pessoalidade nesse curso. Tá certo? Nesse material que você estiver criando. Essa planilha, com essa planilha, ninguém precisa conhecer estrutura. É verdade, Paulo. Aqui é porque... Por que, então, porque eu estou mostrando essa estrutura? Porque nem todo mundo quer ou pode comprar a planilha, né? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente encerrar. Vou entrar aqui na plataforma para eu mostrar como que é o ambiente que está essa planilha que vocês estão usando. Por quê, gente? E aí é uma dica extra, bônus para vocês que estão no mundo digital. Quando você criar algo como solução, onde aperta para comprar? Deixa eu até ver aqui, que eu não sei nem onde está o link. Gente, eu sou o maior estrategista que não vende. Para mim mesmo. Ai, deixa eu pegar o link aqui para poder passar, senão eu vou ficar com cara cheia. O que acontece? Deixa eu primeiro mostrar para vocês essa área pelo seguinte, gente. Quando você for construir uma ação para alguém, quando você for construir o seu produto,
olha no que está no entorno para você descobrir o que as pessoas precisam. Então, veja bem, como eu posso falar com alguém para desenvolver o AIDA sem ensinar para ela o AIDA? Não faz sentido. Como que eu posso falar com ela para usar o PAS, problema, agitar o problema e solução, se ela não sabe? Então, olha que loucura isso, dentro da estrutura, onde eu estou vendendo uma planilha, estou vendendo a planilha, vocês vão ver que tem aula gravada explicando às pessoas do que se trata. É isso mesmo. Planilha. É central, né? Central de automações. Às vezes até eu esqueço. Eu vou mostrar na tela aqui rapidamente para vocês entenderem do que se trata. E eu vou mandar para vocês o link. Eu estou aqui olhando o link. Onde aperta para comprar foi ótimo. Gestão do curso. Já vou compartilhar a tela para vocês e vou também aproveitar para falar com vocês o seguinte. Vocês têm alguma dúvida com relação ao chat GPT? Algum impedimento? Algum paradigma que precisa ser quebrado? Alguma dúvida no sentido do que precisa para poder fazer acontecer? Ó, apareceu aqui, ó. Aproveita, bota aí que a gente vai esclarecer tudo. Eu tenho. Bota aí. Olha aqui, ó. Só mostrar rapidamente esse ponto aqui, ó. Nesse contexto da planilha, todo mundo vem aqui e já pega a planilha. Tá? Ele simplesmente clica e vai para a planilha. O pessoal vem, comenta, não tem problema algum. Ó, o tom da conversa, textos persuasivos, ó. Textos prontos, curtos e rápidos. Está aqui todas as informações e a aula que eu provo para vocês aqui, ó. Aulinha, quanto tempo tem essa? 1 minuto e 53 segundos. É por aí, tá? Aí o que acontece? Toda vez que eu altero a planilha, eu venho aqui e atualizo a planilha para que as pessoas possam aproveitar. Aí o que acontece? Olha, vem aqui, ó. Mais textos, técnica, AIDA e PAS. Eu tenho que explicar essa técnica AIDA e PAS, e eu faço isso aqui. Então, quando eu faço isso, vocês percebem, é uma planilha, mas tem aqui várias aulas. O mais importante para a Mônica, para quem for comprar planilha, para quem for utilizar, dá uma olhada nesses bônus aqui, porque aqui eu dou uma mentoria incrível e aqui também uma mentoria de diretivas, que foi essa que eu expliquei. Qualquer um consegue fazer qualquer coisa a partir daí, tá bom? A minha pergunta agora é... Ó, alguém mandou o link aqui, a Mônica é demais. Obrigado, Mônica. Gente, o link a Mônica colocou aí para vocês, ó. Quem quiser, é só clicar e vir junto. A minha pergunta agora é, qual é a dúvida? Quem já ia começando com a dúvida? Tá ouvindo aí o pessoal? Estou ouvindo. Cris. Cris, saudade Me grande. surgiram algumas dúvidas, mas eu acho que você, de alguma forma, tirou, que é um paradigma, né? Bem, a gente tem essa ferramenta aí que traz esse conteúdo, eu já uso, né? O que você está falando, eu até faço isso, converso, ele já entende um pouco a minha linguagem. Até que ponto a gente pode se tornar viciado nisso? Será que é uma crença minha? Não. E o conteúdo que a gente cria, como você falou, né? A gente tem que trazer essa rota aí que você deu, né? De promessa, AIDA, contexto, isso vai distanciar daquela coisa robotizada, vai dar uma fala minha ou do meu especialista para que isso, cara, isso aqui é conteúdo feito lá no... Porque estão se criando ferramentas para descobrir se a informação é feita pela inteligência, Bingo. correto? Então, Bingo. são duas perguntas. O Até Google que ponto a já faz gente pode isso. viciar nisso e você deixar a sua criatividade, porque quando isso não existia, a gente tinha que sentar aqui, pensar, escrever. Agora não, a gente traz uma informação, joga aqui, ele traz de forma resumida e você tem que melhorar, lapidar, né? E essa do conteúdo autoral.
né? Me ajuda a quebrar essa crença para Vamos que lá, tudo eu bora lá. possa usar e eu não pense mais nisso. Nós temos aqui esse objetivo. O primeiro objetivo, a primeira pergunta que você faz é: cuidado, vicia. ChatGPT, inteligência artificial vicia. Vicia a ponto de você não fazer outras coisas, tá? Eu já tive que conversar com uma mãe para conversar com o filho, porque o filho entrou tanto para essa coisa de inteligência artificial que ele não está fazendo mais nada. E o pior de tudo, sem contexto. Ele não estava criando um contexto para conversar. Ele estava assim, coisas assim: como eu faço para conquistar uma menina? Como eu faço para poder, não sei. Então ele começou a não procurar respostas da forma tradicional. Ele queria um guia. E isso não é legal, isso é perigoso até. Então, você precisa ter uma estratégia de uso. Primeira coisa, tem que ter uma estratégia de uso. Segundo, você tem que ter as suas regras de uso bem definidas. E terceiro, que tem a ver com a autoridade, com a parte autoral. Você precisa entregar para a inteligência artificial a base da informação. É a hora que você vira pro seu mentorado, que você vai construir para ele uma estrutura usando o ChatGPT e absorve dele o conteúdo dele. Aí, por isso, Cris, que eu criei a planilha conjugando promessa, a técnica de escrita, o contexto do que o cara construiu e lá dentro eu gero os prontos. Gente, eu acho que eu já fiz mais de 1 milhão de perguntas para o ChatGPT para entender o formato dele e responder. Para que tenha ali dentro a conjugação, porque ele vai pegar esses 3 pontos, vai inserir uma pergunta certa e vai disparar. Aí, o que vai acontecer? Como ele vai usar o seu conteúdo como base, ele vai multiplicar o seu conteúdo e não criar algo do zero sem o seu aval. Ponto importantíssimo que a Cris, a Ingrid falou. Recebeu o material de volta, leia e ajuste. Quando você parte do conteúdo próprio e gera ali a informação, a base passa a ser a informação que você passou. O índice de possibilidade daquilo não estar certo está diretamente ligado ao seu texto tal ou não verdadeiro. Quando você parte do zero, do seco, para o ChatGPT, você precisa fazer um estudo ainda mais apurado. Ok? Para você ter ideia do quanto que é viciante e do quanto está sendo muito preocupante a questão da inteligência artificial, já tem países na Europa tirando o computador de dentro de sala. Tirando o computador de dentro de sala, por causa de inteligência artificial. Ok? Esse é um ponto. Sim, você pode pegar, alguém perguntou isso se serve para o BART. O BART. Você pode pegar a estrutura e jogar lá que vai ter o mesmo padrão, tá? E por fim, Cris, sim, o próprio Google, o próprio Facebook tem sistemas internos para poder quebrar essa coisa de inteligência artificial. Para anúncio, por exemplo. Tem anúncios feitos na internet que estão caindo por causa da inteligência artificial. Porque está descarado demais e as referências são todas cruzadas. São todas cruzadas. Mas para você ter ideia, principalmente brasileiro. Brasileiro é um bicho que a NASA tem que estudar mesmo, tá? Eu estava lendo um artigo de um aluno que desafiou os próprios amigos a usar o ChatGPT para entregar os seus artigos, porque a escola que ele estuda tem um software de antiplágio fantástico. Fantástico. E pega mesmo. Já pegava sempre, agora pega mais ainda. Aí o que aconteceu? Ele desenvolveu um prompt para poder fazer trabalho de escola, onde dentro do prompt ele colocou a seguinte informação: cuide para transformar toda e qualquer transferência num texto autoral
para que nenhum aplicativo antiplágio possa identificar esse texto. Passou. Passou. Você acredita? Passou. Ele ganhou a aposta, perdeu porque os amigos comemoraram muito, a escola descobriu. Então, nós que temos essa qualidade e preocupação de conhecimento, nós temos que criar esse movimento dessa espécie desse selo que eu estou falando, sabe? Esse selo de autenticidade, esse selo de, olha, parece que fui eu que escrevi isso aqui, mas é porque foi você mesmo. Você que deu a base para ele. Então, Cris, devemos nos cercar desses cuidados, mas o que vai quebrar essa coisa de, esse texto foi o ChatGPT que criou, é você entregar para ele uma base que seja o seu texto proprietário e não o que ele vai encontrar. Entendeu a diferença? Hein, Renato? Com o seu estudo e acompanhamento dessa tecnologia, como é que você vislumbra daqui a 10 anos com a IA? Esses negócios simples, normais, que a gente está acostumado a atuar. Você acha que as pessoas, os empreendedores vão morrer, as empresas vão estar sendo engolidas por aqueles que tiverem? Como é que você vislumbra isso? Olha só, pensa o seguinte, eu vou te dar um exemplo bem simples, tá? Bem simples mesmo. Eles achavam que os contadores iam terminar quando lançaram a calculadora. A calculadora de digitar, de décadas atrás, foi considerado que um grande problema seria identificado no mundo por causa da calculadora. E foi se ajustado. A inteligência artificial não é uma calculadora simples, e nós estamos nos ajustando. Olha nós aqui, sábado, quase meio-dia, entendendo um pouco mais da inteligência artificial. Existe uma linha muito séria de empresários que dão a manutenção nessa criação da inteligência artificial, se unindo para tentar frear. Porque está fora do comum, tá? Está fora do comum. Eu estava vendo uma entrevista com Yacomi. Yacomi é um especialista na área digital e na área de inteligência artificial. E ele estava falando o seguinte, os caras grandes estão se reunindo para que não haja uma evolução muito grande, além do ChatGPT-4. E começaram a analisar o que é a evolução do ChatGPT-4. Seria o ChatGPT-5? Mas qual a referência sobre isso? E outra, será que não tem uma empresa trabalhando em inteligência artificial ainda mais superior ao que está acontecendo agora? Então, Cris, falar daqui a um mês nesse mundo digital é um risco enorme sobre previsão. Para fazer isso precisa ter muitos dados. 10 anos eu nem imagino. O que eu te falo muitas profissões vão acabar, outras vão iniciar. Por exemplo, escritores, copywriters estão aumentando em função do ChatGPT. Para você ter ideia, está aumentando o copywriter, tá? Mas muito, por exemplo, tem muita gente comprando livro na Amazon que saiu do ChatGPT. Entendeu a diferença que está acontecendo no mercado? Por isso que hoje na verdade, eu não ouvi falar ainda disso. Sou um que bato muito na questão do selo de autenticidade, do selo de autonomia do seu texto, entende? Para que um cruzar de informações vai levar para a sua própria informação, para o seu próprio conteúdo, tá? Mas eu gostaria de ter uma resposta mais adequada para a sua pergunta. O futuro é bem complexo dentro desse contexto, né? Inventaram um e-book que alavanca as vendas do livro e papel. Ser humano, cara, é o ser humano, ele vai se encaixando ali. Uma coisa é certa, olhar para tudo isso e querer ficar de fora vai te levar para um outro universo. Você pode, é o que eu falo, todos nós temos que ter um equilíbrio para poder utilizar tecnologia. Não utilizar não é uma opção mais, não tem como. Não tem como. Então, o importante é fazer esse estudo, né? O gerador de prompt e o ChatGPT pode ajudar na elaboração da base de negócio, como... Nossa!
Eu fiz uma aula, Mônica. Eu dei um treinamento para um grupo aí, no caso, é empresários offline, tá? Aquele tudo que a gente está estudando lá, mercado, visão, valores, segmento e tal. Eles tinham personas. Nós fizemos um trabalho de uns 8 dias, onde, com base na persona, nós construímos toda a estrutura do plano de negócio deles, com apoio do ChatGPT, mas gerando base para eles validarem no mundo real. Então, dá sim, dá para fazer. Ingrid, você queria falar alguma coisa? Só para ilustrar aqui. Eu venho de uma área que as pessoas pouco conhecem, sou bibliotecária. Aí, quando eu entrei no curso de biblioteconomia, disseram, o livro vai acabar, porque a biblioteca vai acabar, porque isso vai acabar com as novas tecnologias. Gente, não acaba. O livro surgiu, o livro papiro surgiu antes mesmo que a gente se desse conta que a gente vinha para a Terra. Foi modificado o formato quando a imprensa, olha, ele foi feito de papiro. Não, primeiro foi feito na pedra, depois foi para o papiro. Do papiro surgiu aquelas grandes bibliotecas de Alexandria, né? Alexandria, Parará, não vou nem contar aqui. E veio a imprensa de Gutenberg, onde surgiu aquele boom informacional. O livro nunca deixou de existir. Gente, eu adoro isso aqui, ó. Sendo melhorado. Depois veio as novas tecnologias. Antigamente, as bibliotecas, um livro desse, Renato, era em fichas de papel. Imagine você gerar uma fichinha mais 10 índices remissivos com assunto que não acabava mais. Ou seja, era papel em cima do papel. Sim. Aí veio as novas tecnologias. Veio os software. Melhorou demais, muito obrigado, para você inserir ali. Acabou a biblioteca nas universidades? Não, gente. Não, nem vai. Tecnologias. Tem bibliotecas digitais, mas precisa do bibliotecário. Ou seja, pegando um gancho no que Ingrid está falando, nada é a ferro e fogo. O que nós precisamos é nos manter em alinhamento para perceber os ajustes que, por exemplo, eu não vou à biblioteca da minha cidade e falar assim, me vê um livro em pedra, escrito em pedra. Eu não vou fazer isso, porque não tem esse livro em pedra na biblioteca. Entendeu? Mas eu posso ter o cartão da biblioteca da minha cidade, que, inclusive, na minha cidade, a gente pode pegar livro emprestado, tá? E tem um arsenal de livros que são digitais, que você pode utilizar. Você é credenciado, você entra lá, lê o livro, baixa, vê o que você quiser. Então, existem várias possibilidades. O Kindle, né? Ele é uma opção fantástica para poder, você que gosta do digital. Mas é igual a Carolina falou. Cadê o cheiro? Tem que ter o cheirinho do livro. Então, é isso. É fazer... Sabe o que a gente fala em Minas? Medir a água e o fubá. É isso. Mede a água e o fubá para o anguzinho ficar gostoso, não é isso, Carlão? Meus queridos, é isso. A Mônica acabou de sugerir aqui. Só para concluir aqui o raciocínio. Sim. E aí, nós bibliotecários ficamos com o cabelo em pé, porque vai acabar. Gente, é uma adaptação do mercado. Então, não acabou a biblioteca, não acabou, o livro não vai acabar. Ela fica em diferentes formatos, mas não vai acabar. A tecnologia é isso. Agora, se você se alienar a ela, aí é outra história. Aí já você tem que ir para o psicólogo para poder já... enfim, tem que dar um jeito para tirar esse vício. Posso dar um exemplo em cima disso? Eu vou dar um exemplo dentro da minha casa. A minha mãe nasceu no ano de 1930. Ela é viva. A minha mãe é viva, está fazendo 93 anos esse ano, tá? Será que ela acompanhou? Vocês imaginam, 1930, carro de boi. E hoje o homem indo para o espaço, como se estivesse indo ali na esquina e tudo mais. A minha mãe hoje, ela pega, com 92 anos, para fazer 93, ela pega o telefone celular, entra no WhatsApp e faz uma chamada em família.
Ou seja, ela se adaptou. Ela poderia simplesmente falar assim: isso não é para mim, isso é coisas suas, isso não. Mas o que acontece? Ela tem neto e filho fora, no exterior. Tem neto e filho longe da cidade dela. E ela quer proximidade. Ela pagou o preço, aprendeu a usar o WhatsApp com muito mais dificuldade do que eu e vocês, mas hoje ela vira e fala assim: tá cheio de umas coisas verdes, de umas pessoas que eu não entendo quem são. Mas não atende. E ela tem, Cris, para poder associar o que a gente falou, ela tem regra. Não mande mensagem antes das 9 da manhã ou depois das 19 e espere resposta. Sabe por quê? Porque o telefone está desligado. Não é hora do telefone mais para ela. Quiser alguma coisa, liga para a casa dela, se for urgente. Você entendeu? Nós precisamos criar as nossas regras dentro do que para nós são os valores que nós temos. Se nós balizarmos em cima dos nossos valores e trabalhar nossas regras de utilizar a inteligência artificial, dá para fazer o que nós quisermos, com muita prudência, com muito cuidado, e lembrando que tem um indivíduo na outra ponta que vai consumir aquilo que a gente está construindo, que merece o nosso respeito. E não um Ctrl-C, Ctrl-V qualquer. Enquanto tiver esse tipo de dignidade, não importa qual a evolução que a inteligência artificial vai levar. Ok? Perfeito? Beijos mil. A Mônica sugeriu aqui. Valeu, Mônica. Gostei da ideia. Vou anotar aqui de como criar uma estrutura, um plano de negócio, tendo o ChatGPT como um auxiliar nisso. Guardem isso no coração de vocês. O ChatGPT precisa ser um auxiliar de escrita, de criação de opções, de ideias, etc. O Paulo Ricardo, que está aqui na nossa sala, ele é dono de uma escola de inglês e uma escola de desenvolvimento. Quando ele viu o potencial do ChatGPT, ele criou uma estrutura para explicar para empresários como eles podem utilizar o ChatGPT de uma forma positiva. É disso que se trata, gente. É como pegar aquilo ali e transformar numa alavanca e não num porrete. É diferente. Com a alavanca você cresce, com o porrete você quebra todo mundo. Vamos para cima. Em breve aí nós vamos fazer algumas enquetes no grupo para a gente ver o que mais que a gente pode trazer aqui para ajudar vocês a quebrar paradigmas e começar a usar a internet ainda mais e mais. Tá bom? Beijos mil, eu gravei, mais tarde eu subo para a internet e passo para vocês terem acesso. Grande abraço, meus queridos. Fui. Bom fim de semana. Papais, parabéns. Pães, parabéns. E beijo nos papais de todos que vocês encontrarem. Gratidão sempre.